que você articulou entre o Concultura e o IFE, para que a gente tenha esse espaço desde o ano passado e tenhamos tido oportunidade de fazermos tantas coisas, né, numa gestão que eu considero histórica, como a reunião de hoje, a primeira ordinária de 2021, também é histórica, porque nunca na história do Concultura teve reunião no mês de janeiro. É pela primeira vez que o Concultura se reúne em uma data no primeiro mês do ano. Geralmente era a partir de março, após o Carnaval. Acho até que já aconteceu uma em final de fevereiro, mas em janeiro eu tenho certeza que nunca foi realizada nenhuma reunião nossa. Então é um prazer ter aqui os membros da sociedade civil, aqui no caso Ronaldo Júnior, vice-presidente, Jonas Defante, Fabrício Simões, temos também eu, Marcelo Sampaio, e aqui na minha lista de chamada manual, eu já cometi um erro, porque eu botei Kátia como da sociedade civil, é o vício da coisa, está difícil de aceitar Kátia sem ser da gente aqui, então, Kátia, eu botei o seu nome na sociedade civil, quando você agora tem que ficar lá na parte do poder público, o que muito nos anima, inclusive. Bom, e agradecer as presenças Alberto Fernandes também, da sociedade civil, tinha dado uma saidinha, agora voltou, e do poder público, e temos também Eliana Macabu, que não é suplente do Fabrício, não teria direito a voto, mas também hoje não vai ter quórum para nenhuma deliberação, e aí registrar também as presenças aqui da Auxiliadora Freitas, nova presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, da Clarice Semensato, da Rafaela Machado, da Graziela Escocar, também da Kátia Macabu, agora não mais pela sociedade civil e sim pelo poder público, ainda não oficialmente, mas será, e também Kiko e Mariana. Queria saber se os dois estão, a Mariana vai chegar um pouquinho depois, o Kiko, por favor, abra o microfone aí. Boa noite, presidente, demais companheiros. Por enquanto, sou só eu, o Kiko está chegando de Macaé. Maravilha, então estamos aí com a Mariana Fagundes e Kiko Anderson, daqui a pouco chegando. Você e Raulzito. Raul está aqui. Então, que bom. É um prazer ter todos vocês aqui. E antes da gente começar a pauta prevista, aí já vimos o Raulzito aí. A gente, antes de começar com a pauta prevista, eu queria já perguntar à auxiliadora se estas pessoas que estão presentes aqui hoje serão indicadas para serem conselheiras, porque isso fica a critério do governo, mas podem ser de outras áreas, como a gente tinha conselheiros da sociedade, do poder público, de outras secretarias, e não somente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E pedir também, auxiliadora, que se você pudesse conseguir logo a indicação no Diário Oficial para vocês que já estão nomeados, vocês todos que estão nomeados, vocês já ficarem indicados, porque a partir do momento a gente vai poder ter, no mínimo, 2 representações de cada segmento. 8 no mínimo, que é 1/3, para ter quórum, sendo que desses 8, no mínimo, 2 de algum segmento, poder público e sociedade civil. Então, se você pudesse agilizar isso, seria muito interessante para todos nós, e também saber se todos aí, porque normalmente não vai ser todo mundo da Fundação Cultural conselheiro, porque geralmente pode até ser, mas geralmente as pessoas distribuem também as cadeiras por outras secretarias municipais. Registrar a presença da Yara Lima, que a partir de agora, Yara, está oficialmente como conselheira titular da Câmara Técnica de Gestão Cultural, já que a Cacaú saiu da gente e foi lá para o poder público, então você já é a nossa conselheira titular, e parabéns pela eleição lá para o Conselho Estadual de Políticas Culturais, inclusive você como titular aqui da nossa região, e a Clarice Semensato, que está aqui na reunião como suplente, parabéns para as duas, tá? Então, já queria passar a palavra para a auxiliadora Freitas, para poder ela me passar essa questão aí, se é possível, como é que ela está pensando isso. Boa noite, auxiliadora. Boa noite, Marcelo. Boa noite
a todos que estão aqui nessa reunião. Eu queria dizer a vocês que é com muito prazer que eu estou aqui junto de vocês, dizer que a nossa indicação lá para a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, né, de uma certa forma me pegou de surpresa, né, mas depois de pensar muito, uns 2 meses mais ou menos, trocando ideias, então eu resolvi aceitar este desafio e dizer para vocês que o meu jeito de ser, né, é aquele jeito de ser que acredita nos sonhos, acredita na esperança, aquela esperança que se reproduz em ação, em busca, em caminhada, né? Sabemos que a cultura, assim como a educação, né, tem sido negada e atualmente com muita força, mas na verdade ao longo da história da educação do país e ao longo de toda a caminhada do processo cultural do nosso povo, né, a cultura realmente ela não se transforma em uma prioridade verdadeira, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe também que tem momentos de avanço, tem momentos de recuo, e assim a gente vai, né? Nós sabemos que cada um de nós, hoje eu estive fazendo até uma reunião com a minha equipe, colocando isso, né? Que cada um de nós tem a sua própria história, tem seus pontos de vista, tem sua personalidade, tem seu jeito de ser, né? Mas que o importante da gente é essa vontade de fazer, e essa vontade de acreditar que só o coletivo pode fazer alguma coisa acontecer, principalmente na área cultural, né? E aí a gente quer trabalhar com essa diversidade toda, e é claro que a Fundação terá os seus representantes, mas as outras secretarias e os outros olhares e as outras contribuições serão de muita importância para que a gente possa estar construindo um caminho melhor de solução de problemas. Eu sempre digo, sabe, Marcelo, que a causa pública, ela é diariamente, você trabalhar com problemas e buscar soluções de problemas, né? Fundamentalmente é assim. E a gente está aqui, assim, se colocando de forma muito parceira, muito companheira, muito amiga e com muitos sonhos e com o ideal de fazer a cultura avançar o máximo que ela puder, o que a gente puder fazer para que a gente possa estar resgatando aquilo que ao longo dos anos não foi construído e ampliando ou mantendo aquilo de bom que ficou aí e que está aí construído pelos diferentes atores durante essa caminhada toda. Então, eu acho que assim a nossa capacidade de trabalhar é muito intensa, com muita vontade, e trabalhar em equipe, o poder público na área da cultura e a sociedade civil, né? E eu acho que isso é um desafio instigante que nós vamos enfrentar. Trabalhar pela cultura é um desafio, é instigante, é cansativo, é estressante, mas eu acredito que se a gente trabalhar juntos, nós vamos conseguir vencer esses desafios, né? Nós não temos, eu acho assim, o direito de desgostar dessa condição, do trabalho de equipe, porque se a gente tem a cultura como uma preciosidade, né? um tesouro, educação e cultura são extremamente importantes na vida de uma cidade, e, na verdade, elas são âncora para as demais políticas públicas, né? Eu acho que a gente não pode desgostar dessa condição, de estar em equipe, buscando a solução para os problemas que nós vamos enfrentar. E eu acho que extremamente importante, né? E que se há de praticar incondicionalmente é o respeito pelo outro, é o respeito por todas as vozes, todos os sons, os tons e as cores de todos os que fazem cultura nessa cidade. Eu acho que nós estamos na mesma embarcação, né? Acho que os nossos objetivos são os mesmos, nós estamos assim
ávidos por encontrar soluções para os nossos problemas, que não são poucos, né? Eu acredito, Marcelo, que nós, poder público, estou falando aqui pela área de cultura, né? E a sociedade civil, nós não deveremos ser e não seremos nunca oponentes. Eu estive falando isso para a minha equipe hoje, enquanto trabalho de equipe, né? Nós não podemos ser oponentes, e eu acho que cabe muito bem aqui, nessa abertura dessa nossa reunião. Nós não podemos nos degladiar, nós não somos gladiadores, nós não vamos ser concorrentes, né? Nós temos que ser nós, em busca de uma cultura melhor e mais cuidada, mais bem tratada, naquilo que ela foi tratada de boa e naquilo que ela não foi tratada de tão bom assim e que precisa avançar, né? Nós precisamos ter, sabendo de todos os problemas, mas a gente precisa ser insistente, a gente precisa resistir, né? E esse projeto é um projeto que precisará de cada um de nós por inteiro, né? As partes só vão se completar, né? E elas só vão se completar se elas estiverem dispostas a trabalhar juntas, né? Para que a gente possa construir realmente uma caminhada melhor nessa área que já é tão sofrida e tão negada, né? Então, a gente faz o diagnóstico da situação, nós levamos uma semana, 15 dias, diagnosticando, tendo reuniões com representantes do governo passado, visitando os nossos equipamentos, né? Uma coisa que a gente viu que a gente vai ter muito trabalho realmente, mas eu digo o seguinte, esse problema é de quem? É nosso, é de todo mundo, né? Quem que vai poder resolver as coisas que estão aí colocadas? Nós, todos juntos, cada um da sua maneira particular de agir, de esperar, como diz Leonardo Boff, né? Naquela citação sua, naquela afirmação sua, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, cada um dentro dessa perspectiva. A culpa é de quem? A culpa não é de ninguém, porque nada deu errado ainda se não chegou ao fim. Vamos pensar por essa ótica, né? O que a gente precisa é nos unir para resolvermos as dificuldades que estão sendo apontadas. E o sucesso, então, vai ser de quem? Vai ser meu? Vai ser de Kátia? Vai ser de Ronaldo? Vai ser de Clarissa? Vai ser de Marcelo? Não. O sucesso vai ser de todos nós, que vamos construir, que vamos buscar criar nas dificuldades e que vamos nos dar as mãos. É isso que eu queria colocar aqui nesse momento. E dizer para você, Marcelo, que, para todos que estão nessa reunião aqui, né, que vamos ser companheiros, né? Essa palavra é uma palavra bonita, porque é aquele que faz companhia, que vai na companhia, que não solta a mão de ninguém, que vai vencer junto as dificuldades, né? É aquele que está ali participando, né? Então, eu queria conclamar todos vocês para isso, para que a gente possa estar buscando alternativas que não serão fáceis. Os desafios a gente sabe que são muitos, mas que a gente, desse jeito, unindo esforços, ouvindo todas as vozes e chegando a um denominador comum, nós vamos buscar caminhar melhor. Ainda não indicamos as pessoas que deveriam estar já sendo indicadas, porque nós estamos apenas com 4 pessoas na Fundação nomeadas, né? Temos a promessa de que essa semana as outras nomeações irão acontecer, mas para que a gente não tenha assim, nenhuma dificuldade, inclusive com a questão do Fundo da Cultura, né? Que a gente acaba de ver aí que houve, inclusive, uma lei de um deputado, eu esqueci o nome dele agora,
Eliomar, se eu não me engano, que garante, né, ele fez uma emenda no orçamento garantindo um repasse do Fundo Estadual de Cultura para os fundos dos municípios em 2021. E isso é muito bom e a gente não pode estar fora disso. Então, eu vou já fazer a indicação, mesmo que lá na frente, né, a gente tenha que solicitar a alteração de alguns nomes por entender que em determinadas representações no Concultura, outras pessoas que serão nomeadas mais na frente e poderão contribuir mais, né? Mas para que a gente não tenha esse tipo de dificuldade, a gente vai mandar fazer essa nomeação. Talvez, quem sabe, amanhã saia já alguma nomeação, mas eu queria aqui já colocar, né, no Concultura, o meu nome, que já é automático, né, o de Fernanda, que é a vice-presidente, e na questão da biblioteca, que tem uma representatividade, colocar a Kátia e o Ari. Somos nós 4 que estamos nomeados. Então, a gente já vai fazer isso para que não haja nenhuma interrupção, nenhuma descontinuidade, nenhuma paralisação daquilo que precisa caminhar. Maravilha, senadora, ótimas palavras. Antes de eu começar a trocar uma ideia com você, antes de entrarmos na pauta, queria registrar as chegadas dos companheiros Genilson Soares, conselheiro titular de arte urbana, de artes urbanas, Silvia Paz, conselheiro titular da Câmara Técnica de Dança, e Kiko também chegou, Kiko Anderson, conselheiro titular da Câmara Técnica de Música, também a Ana Márcia, que era da Secretaria de Educação, mas agora não está nomeada ainda, mas com certeza está aqui presente, até porque a reunião é pública, qualquer pessoa pode participar, não só conselheiros, né? E o Gustavo Landim Sofiati, meu querido amigo, que está sempre prestigiando a gente, está aqui também para essa nossa reunião, ele que não é conselheiro também. Bom, auxiliadora, uma coisa que já me deixou um pouquinho assim apreensivo é que a Câmara Municipal de Vereadores já definiu as 25 comissões internas e nenhuma delas tem a cultura. E eu lembro muito bem, e olha que para eu elogiar a pessoa tem que ser boa mesmo, que eu gosto de falar mal. Mas quando você foi vereadora, você foi uma conselheira muito atuante na área cultural, junto ao Conselho Municipal de Cultura. Você, inclusive, presidia a comissão que era de cultura lá da Câmara. Aí já não posso dizer o mesmo da minha amiga Joilza, gosto muito da Joilza Rangel, mas ela era, até a última legislatura, a representante da Comissão de Cultura e não veio a nenhuma reunião, nunca nos procurou aqui no Conselho. Então, vocês vão ter um probleminha já para tentar resolver. Não tem nenhuma das 25 comissões internas da Câmara dedicada à cultura. Tem várias áreas... Com a educação? Mas lembra que cultura era uma e educação era outra? Não, entendeu? Educação e cultura era junto. Você era de educação e cultura? Isso. Ah, é? Sempre foi. Ah, sempre foi? Então eu vou retirar. Então é o Maicon. É o vereador Maicon que está lá nessa comissão. Então, confirma isso lá para mim depois, tá? E a Câmara também tem que indicar 2 pessoas, porque uma das 12 cadeiras do poder público pertence à Câmara, 11 ao Poder Executivo e 1 ao Poder Legislativo. Então, eles têm que ter um conselheiro titular e um conselheiro suplente, que os 2 últimos, que foram o titular Zé Carlos Monteiro e o suplente, o Cláudio Andrade, eles, quando pararam de vir, não fizeram a menor falta, porque em 2 anos de reunião, foram a 1, no máximo. E olha que a gente faz reunião à beça. Como diz Kátia Macabou, a gente vive em estado de reunião permanente. Então, que sejam pessoas que apareçam aqui, pessoas que se comprometam, como você se comprometeu e como a Joilza, infelizmente, não se comprometeu. Mas ela não era conselheira, não. Ela era só da comissão interna lá de Educação e Cultura. Bom,
E aí também solicitar a você, querida, que você determine alguém para ser a nossa secretária ou o nosso secretário executivo. Nós tínhamos uma pessoa maravilhosa, que para mim foi a melhor secretária executiva que o Concultura teve na sua história, a Denise Carvalho, que eu soube que foi nomeada, mas isso é que não na Fundação Cultural. Ela foi nomeada com um DAS 5 para gerente de protocolo da Secretaria Municipal de Administração. Então, eu acho que aí ela não vai poder mais continuar, que seria ótimo que ela continuasse conosco, mas como ela não está ligada diretamente à Fundação Cultural, eu acho que isso não é possível. Mas que você, por favor, determine alguma pessoa aí da Fundação Cultural para ser secretária executiva aqui do Concultura. Tá? Tá bom. O Michael Cruz, isso mesmo, a Rafaela falou. Mas só é que não tem. Essa cultura que você botou aí, Rafaela, não aparece. Eu tenho, está lá só educação. Eu botei o inverso, Marcelo. Lá o que eu estive lá semana retrasada, eu acho, estava educação e cultura. Então mudaram isso, porque quando saiu no jornal a primeira matéria sobre as 25 comissões, apareceu educação sem a palavra cultura. O que eu acho ótimo, que agora tem... Marcelo, deve ser porque a cultura desvinculou da educação. Porque a educação agora é ciência e tecnologia. Não, é secretaria... Não, é Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Não tem cultura. Não, é só ciência e tecnologia. Alcelo, não tem mesmo, não. A cultura não aparece mais no nome da secretaria, não. É recortado. Não está mais lá. Não está mais, não. Bem, eu tinha visto que estaria, mas eu vou ver. Mas também a Fundação Cultural, o presidente agora, ele tem status de secretário. Na verdade, nós buscamos criar a Secretaria de Cultura. Essa foi a nossa proposta inicial. Mas em função de uma determinação de governo de haver um enxugamento, né? E várias secretarias passaram a ser subsecretarias dentro de uma secretaria maior, né? Para diminuir em cerca de 30% os cargos comissionados, e no nosso caso foi cerca de 50%, né? O nosso organograma diminuiu. Então, a gente não conseguiu, mas foi uma ação do prefeito e transformou a Fundação Cultural com status de secretaria, na medida em que o presidente hoje tem o DAS 1, que é o DAS dos secretários. Né? Então, caminhamos um pouco. Inclusive, eu acho que tinha que ser desmembrado mesmo, porque eu acho que a educação tem seus problemas e a cultura os seus, podem, é claro, que andar juntas, mas eu acho que cultura subordinada à educação não cabe, na minha opinião, é essa, inclusive. Inclusive, a cultura tem muita coisa em comum, mas, na verdade, tem que ser algo que seja separado mesmo, na minha opinião. Sempre ficou parecendo um apêndice, né? Um apêndice. Bom, queria também registrar aqui um comentário do Gustavo Landim Sofiati, que é bom para a gente refletir. Mas esse vereador do PSC não vai fazer campanha para impedir FDP por conta da sigla, né? Porque a direita Campos queria isso. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. É bom a gente tomar cuidado com essas posições que vão aos pouquinhos e aí acabam acontecendo coisas ruins depois, né? Mas é bom a gente ficar atento. A gente não sabe ainda, porque o FDP tem que continuar o FDP, porque o negócio de Festival Doces Palavras é apenas para enganar, porque para mim sempre foi filha da puta, que eu acho ótima a sigla. Acho ótimo, 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 ótimo. Bom, auxiliadora, você já me conhece há muito tempo, então não preciso te alertar sobre Marcelo Sampaio ser esse ser. É muito prazer em carne, osso e indignação, que é a minha constituição fisiológica, tá bom, minha querida? Já me conhece. Então, bom, que bom que você vai tentar. Pelo menos Nós somos parceiros, porque sonhamos igual, pode ter certeza. E você eu sempre admirei. Sempre admirei. Aí, quando
quando era vereadora, eu era o único. Todo mundo ficava puxando o seu saco, a vereadora, vereadora. Eu ia para o microfone e falava: para mim não é auxiliadora. Auxiliadora, para mim, não é vereadora. Ela está vereadora. Ela vai ser sempre professora. Esse negócio de saquismo por vereadora nunca partiu da minha parte, tá? Nunca foi. Bom, queria também, a Kátia Macabu quer apresentar o organograma da fundação. Ela pode. Você está pedindo para apresentar? Sim, pode. Por mim, tudo bem, vamos lá. Eu já posso encaminhar, não preciso nem colocar em votação, não. A gente pode encaminhar, porque é um assunto que compete aí. Então, com a palavra, Kátia Macabu. Bom, eu quero agradecer o espaço. Hoje eu estou de convidada, né? De fato, a gente está nesse papel agora como uma missão, né? Quando a auxiliadora me convidou para estar ao lado dela na fundação, o primeiro momento foi não querer sair da minha situação de cômoda, né, que eu estava já com a vida organizada, mas, por outro lado, achei que a gente tem que ter coragem, né? Então, por isso estou aqui com vocês, companheira, como sempre, e vocês estão vendo a minha apresentação? Eu não. Eu estou vendo. Ainda não, Kátia. Ó, Senhor. Eu estou vendo. Dá uma atualizada. Estou vendo também. Eu também. Se eu Então. tô vendo, não é problema daí, é problema de quem está não recebendo. Dá aquela sai e entra. Clique em Kátia, pessoal. Clique em Kátia, que aí tem como visualizar. Ah, é assim? Nem sabia disso. Eu cliquei aqui e estou visualizando na tela cheia. Ah, então tá bom. Então, gente, olha só, esse organograma ele foi totalmente alterado. Vocês não vão encontrar mais aquelas divisões de literatura, né, algumas coisas que havia, porque a gente pensou, né, em fazer uma coisa muito mais conceitual e muito mais semelhante à nossa necessidade a partir do Plano Municipal de Cultura, né? Então, é por isso que a gente tem aí, na primeira parte, além da presidente, a vice-presidente, a chefia de gabinete e uma assessoria de marketing digital. Aí, na parte de baixo, ligada a esse grupo, nós temos aqui 3 diretorias apenas. Nossa proposta até era ter mais, mas como a auxiliadora já explicou, nós tivemos que fazer um enxugamento muito maior do que a gente já havia feito. Então, nós ficamos com assessoria jurídica e com uma diretoria administrativa e de preservação do patrimônio, a diretoria de pessoal e financeira e a diretoria executiva das artes e culturas. Essa que ficou sendo a minha diretoria para eu estar trabalhando basicamente o Plano Municipal de Cultura, tá? Então, essa diretoria, ela vai pôr em prática, ou ela vai buscar pôr em prática exatamente o nosso plano de cultura e junto com o plano de governo, né? Lógico que o plano de governo foi apresentado também. A Clarissa já está fazendo a correlação entre os 2 planos. A gente vai fazer agora, essa semana para a semana que vem, todo o levantamento do que está no plano, que está previsto para esses 4 anos, né, para a gente tentar trabalhar em cima do que é possível realizar nesses 4 anos, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de questão financeira grave, mas tudo que a gente puder fazer para implantar vai acontecer aqui na diretoria executiva. Aí, voltando aqui na administrativa, a gente vai ter a gerência administrativa dos 2 teatros, que está com Elias, a coordenadoria do museu, que vai permanecer com a Graziela, a coordenadoria do arquivo, que permanece com a Rafaela, uma assessoria técnica para cuidar do CEPOP, com o Dailon, e uma supervisão técnica na área mais de patrimônio do Pimentel.
Na diretoria de pessoal e financeira, a gente vai ter, já tem, né? As pessoas já estão indicadas, só não foram nomeadas. A gerência de recursos humanos com o Daniel, assessoria técnica com a Kelly, na parte de divisão de compras, no patrimônio e zeladoria, a Ondina, que também permanece, que também me parece que ela já está há vários governos nessa função, no almoxarifado, Marcelo Ferreira. E na diretoria executiva, nós vamos ter a gerência de formação em arte e cultura, com o Fábio. Então, essa gerência é aquela que vai cuidar da formação. Nós vamos começar já, ainda no início de fevereiro, com uma capacitação em prestação de contas, exclusivamente nesse momento para todos que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, e na sequência nós vamos já preparar outros cursos na área de cultura, de elaboração de projetos, de gestão de projetos, enfim, essa é a nossa proposta aqui. E nós criamos uma gerência do Sistema Municipal de Cultura, convidamos Clarissa, né, que está presente aqui hoje na nossa reunião. Clarissa, você já conhece de nome, ela era sempre citada por nós nas nossas reuniões, quando estávamos discutindo o plano, porque ela é uma pessoa extremamente cuidadosa nessa questão do sistema, conhecedora do sistema nacional, do sistema estadual, trabalhou na Secretaria de Estado, então ela vai cuidar do Sistema Municipal de Cultura, ou seja, toda a abrangência, todo o nosso CPF, incluindo... Qualquer coisa, eu fico com a mesa, vou comprar a mesa do condomínio. Gente. Peraí, ô Silvia, desculpa, Kátia. Silvia, desliga o seu microfone aí. Silvia. Comigo com Melissa. Silvia. Oi. Desliga o seu microfone. Nós estamos sabendo da sua vida particular toda. Desculpa, esqueci aqui de ligar. Ainda bem que você não falou com quem que você vai tomar o vinho hoje à noite. Falou. Kátia de novo. Tá bom. Eu agora estou vendo o seu plano aqui, que eu não estava conseguindo. Organograma. Eu saí, voltei e por causa disso ficou tudo Isso aqui não é plano nenhum, é organograma, tá? Ela está acostumada de me ver no plano. Bom, então esse sistema, né, municipal, a gente vai ter uma pessoa que vai cuidar de tudo, de plano, ela já está vendo a questão da nossa lei do sistema, algumas coisas que a gente vai ter que fazer alterações, inclusive a criação da nossa Câmara Técnica de Gestão, da qual eu fiz parte até dia 15 de janeiro, até dia 31, né, de dezembro, e agora a Yara faz parte, ela não foi criada em lei. Então, nós precisamos alterar isso para transformar em lei, mandar para os vereadores aprovarem, né? Então, tem várias coisinhas que a Clarissa já está verificando para a gente ficar com a lei assim, com tudo certinho, sabe? Da gente estruturar a nossa cultura como ela merece. A gerência do Sistema Municipal de Biblioteca, espero que Silvinha agora esteja ouvindo e vendo, a gente criou, Silvia, uma gerência para cuidar daquele nosso sistema que você tanto sonhou e tanto apoiou, né, e defendeu no nosso plano de cultura. Então, tem aqui o professor Júlio César, que vai começar a implantar, né? Esse é o objetivo nosso. Depois, nós vamos ficar com a coordenadoria do Teatro de Bolso, né? Uma coordenadoria artística, porque a gente tem a parte administrativa lá com o Elias, mas a parte artística ficou no Teatro de Bolso a Neuzinha e no Teatro... o nome está errado aqui. Não, está aqui, está certo. E no Teatro Trianon, Pedro Carneiro. Então, são os dois que vão ficar na questão artística dos teatros. E nós criamos também uma coordenadoria de produção executiva, aquela pessoa que vai fazer acontecer os projetos. Então, é o Antônio Tadeu, que é jornalista, e na coordenadoria da Biblioteca Nilo Peçanha, uma professora de literatura, a Glória Jacinto.
Outras pessoas virão quando a gente puder colocar outros DAS, RPA, que nós não temos nenhum, não temos ninguém trabalhando em lugar nenhum, não temos ninguém, né? Na verdade, Kátia, só para informar, né, a Fundação Cultural, ela não tem nenhum servidor concursado para a área de cultura. Esse é um outro grande desafio que nós vamos ter que enfrentar. Então, nós temos RPA, DAS ou então cedidos de outras secretarias, né? Que nós já pedimos, inclusive, alguns professores e algumas pessoas ligadas à área de cultura para estar desempenhando suas funções lá na Fundação. Mas nós queremos, sim, deixar como um legado aqui para o nosso município. Claro que isso não é agora, mesmo porque está até proibido o concurso público, né? Pela Presidência da República, de não poder fazer concurso público esse ano, mas nós vamos perseguir, sim, a organização de um concurso público para a área de cultura, porque é extremamente necessário, principalmente para alguns cargos extremamente técnicos, né, como no arquivo, no museu. Nós vamos estar... isso está em uma das nossas ações dentro daquilo que a gente está pensando, né, para a cultura. Certo. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, duas perguntas para a Kátia. Kátia, você está indo aí? Porque saiu o seu organograma, saiu da tela. Você caiu? Não, eu estou aqui, eu tirei, quer ver de novo, não? Não, só te perguntar duas coisas e primeiro pedir para você mandar por e-mail, se você pudesse, isso para a gente, tá? Manda. Organograma. E outra coisa, esse João Pimentel é o João, fotógrafo, ligado àquele grupo de fotos de campos, é ele? É. Ah, tá. Outra coisa, e esse Antônio é o Antônio Filho? É. Bacana. Não tem filho no nome dele, não? Tem lá no final. Antônio Tadeu Nascimento Filho. Apareceu o filho porque estava meio pequenininho. Eu não enxerguei, não. Tá. Apareceu. A gente nem sabia que ele era Tadeu, né? Isso eu até sabia. Ele é filho da Isaura, conheço há muito tempo. Filho da Isaura. Como assessor de comunicação do Teatro Municipal Trianon durante um bom tempo. Tal. Isso. Ele é o Trianon. Filho não. Dá uma olhadinha depois se o filho está lá, porque às vezes depois não está o filho, ele tem. O Gustavo Landim Sofiato disse que não viu o filho também, não. Olha, dá uma olhadinha você. Da Nascimento de Oliveira. Não está filho mesmo, não. Viu? Então, às vezes acontece isso. Lembra que quando você... Não, tá assim. É porque tá na frente, assim, ó. Tá Antônio Tadeu Nascimento de Oliveira Filho, DAS5. O DAS5 tá junto, tá assim. É porque vocês olhando realmente, ó, e até eu agora não tinha visto. Então, tá. É porque às vezes tem que mandar republicar, lembra? Lembra de atas nossas que a gente tem que republicar porque vai com um errinho? Mas o nome foi direitinho já. Mas legal. Bacana, então, muito legal. Eu ouvi de vocês. O que vocês acharam desse organograma? Eu achei que foi muito interessante vocês terem apresentado. Também nunca foi apresentado em nenhuma gestão do Concultura o organograma da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Pelo menos dessa forma. A gente ficava sabendo que Campos é uma cidade relativamente pequena, apesar de ser de médio porte, mas a gente conhece as pessoas. Tanto é que todo mundo aí que você falou aí, eu acho que eu conheço todos. Conheço todos. Eram 42 cargos e nós temos agora 24. Entendi, tá. E alguns cargos juntando, né? Fazendo uma coisa, uma espécie de otimização, não é isso? Então tá. Parabéns aí, que vocês tenham um bom trabalho aí. Acho importante nas palavras que a auxiliadora proferiu no início, a questão da parceria, até porque eu guardei até uma matéria no Jornal o Globo aqui, que saiu no caderno de sábado, agora dia 16, que assumiu o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea lá de Niterói, a Niemeyer ali, pertinho da Baía Guanabara. O novo diretor lá já foi secretário municipal de cultura de Niterói. O nome dele todo vamos dizer aqui, Vitor De Wolf. Então, o Vitor De Wolf, ele até está aqui nessa foto aqui, ó.
Deixa eu botar a minha tela aqui, clicar para poder colocar. Tá aqui. Ele é o Vitor De Wolf. Aí, na entrevista que ele concedeu ao Globo, ao jornalista Davi Barbosa, ele fala assim, olha aqui, por que eu estou citando isso. Ele, queremos incluir a participação popular no conselho que está desativado. Não adianta ele ter apenas grandes nomes. O museu precisa ser pensado a partir da visão do morador da cidade. O conselho será responsável por aprovar o plano museológico, a aquisição de novas obras e a constituição do acervo. A programação dos 25 anos que serão comemorados agora em 2021 também será elaborada em conjunto com ele. Ele está se referindo ao Conselho do Museu de Arte Contemporânea. Então, olha só que bacana. Ele está criando que pessoas da sociedade civil, da população, sejam membros desse conselho e tenham um poder decisório de votar, de deliberar. Então, vereadora, eu acho que você desconhecia isso, mas o Conselho Municipal, ele é paritário, mas aqui não precisava ser, porque o Museu de Arte Contemporânea não tem essa obrigatoriedade regimental, mas o novo diretor lá, o Wolf, ele está com esse raciocínio que vai bem assim, coadunando, corroborando com o que você falou. Concorda, senadora? Alô? Oi. Estou te ouvindo. Deu um probleminha aqui. Aí você não ouviu o que eu falei, não? Não ouvi. Agora voltou. É o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o novo diretor, que é o De Wolf, ex-secretário de Cultura do município de Niterói, ele assumiu lá e está querendo que no conselho do MAC, Museu de Arte Contemporânea, a sociedade civil, o poder popular, tenha cadeiras e possa participar de todas as decisões, inclusive de toda a programação museológica, ou seja, um assunto bem técnico, que até então era muito fechado, né? Na verdade, é plano museológico, aquisição de novas obras, constituição do acervo e até a programação dos 25 anos que vai acontecer esse ano, também ser elaborada em conjunto com a sociedade civil lá. E olha que não é o Conselho Municipal que, por lei, tem que ter a formação paritária. É uma coisa que o MAC poderia, ou como até hoje sempre decidiu, a portas fechadas, está abrindo. Eu disse que esse discurso dele veio corroborar e coadunar com a sua fala inicial aqui hoje. É por aí, né? Auxiliadora? Deve estar com problema de conexão. Mas todo mundo entendeu, já falei 2 vezes, vai ficar gravado. Então, alguém... Ela acabou de mandar mensagem dizendo que caiu de novo, tá? Mas que ela vai tentar voltar. Acontece. Então, eu queria abrir a palavra aí. Vamos lá para aquela nossa conversa. Para quem quiser se inscrever aí, por favor. Já tem gente. Também chegou o Joilson Bessa, meu querido companheiro da sociedade civil, registrando sua presença. E aí, Jonas dizendo que vai ter que sair, vai dar aula neste exato momento. Bom, e quem pediu a palavra foi o Kiko. Quem quiser falar, por favor, se inscreva ali que eu vou fazer a ordem. Kiko Anderson, prazer. Bom 2021, com você a palavra. Boa noite, senhoras e senhores do Conselho. Estão me ouvindo? Voltei agora, gente. Deu um probleminha aqui, tá? Tá bom, querido. Depois eu passo para você o que eu falei, tá bom? Tá bom. Você consegue me ouvir? Sim, tio. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Parabenizar aí a nossa companheira de conselho, Kátia Macabu, por agora, nessa nova função, vai estar atuando por dentro, né, em favor da cultura, com toda a seriedade que ela sempre teve, com toda a competência, toda a dedicação. E
a senhora auxiliadora também, os parabéns pela nomeação pela presidência da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E eu sou conselheiro da Sociedade Civil, né, da Câmara Técnica de Música. Sou músico da banda Tubarão Martelo Rock Blues, que inclusive faz 10 anos esse ano, deve sair até um disco novo aí, se tudo der certo. E membro do Coletivo Cultural Resistência Goitacá. E eu gostaria de falar, essa minha fala é mais voltada mesmo para a senhora auxiliadora e para a nossa amiga Kátia Macabu, que eu gostaria de falar sobre o Dia do Rock Goitacá, que é uma lei municipal assinada, inclusive, pela senhora auxiliadora no ano de 2013, pelo qual nós somos muito gratos, né? Nós que somos do rock, somos da música, de existir essa lei municipal. Poucos são os municípios que têm uma atenção voltada aos seus artistas, assim, que a lei do Dia do Rock Goitacá é de maio, em homenagem ao Luiz Ribeiro, que foi um grande músico da nossa região. E como um dos diretores do Coletivo Cultural Resistência Goitacá, nos últimos anos, a gente sentiu muita falta do poder público no apoio da realização dos atos do cumprimento da lei do Dia do Rock. A gente vem, desde 2015, a gente do Coletivo Cultural Resistência Goitacá, como muitos colegas do Conselho que acompanharam, principalmente nesse tempo que eu faço parte da gestão, a gente vem numa briga muito grande para conseguir realizar as coisas, para conseguir que essa lei se cumpra na sua efetividade e que seja sempre a intenção original, né, voltada à divulgação dos artistas locais, dos nossos compositores, da interação da sociedade com a música, de todos os benefícios que essas interações artísticas podem promover nos espaços públicos, democraticamente, onde todos os cidadãos podem acessar livremente, gratuitamente. E eu gostaria de deixar registrado que a gente do Coletivo Cultural Resistência Goitacá, que organiza o Dia do Rock Goitacá desde 2015, a gente conta muito, mas muito mesmo, com uma atenção de vocês para as futuras realizações desse evento, que a gente gostaria muito que o poder público municipal, que agora está entrando nessa nova gestão, não trate com o descaso que foi tratado no passado, né? Passado passou, vamos pensar para frente, e que seria muito importante a gente dialogar sobre isso, sobre o Dia do Rock Goitacá, sobre como a gente fez as coisas nesses últimos 6 anos, como o poder público municipal pode ajudar a gente a construir eventos cada vez mais bacanas, mais produtivos, mais inclusivos e abrangentes, onde os artistas locais sejam valorizados e o público também seja valorizado, podendo contemplar gratuitamente, de forma decente, a produção cultural e artística dos músicos da nossa cidade, que a gente sabe que é muito rica e muito vasta em todos os segmentos. E outra coisa que eu queria falar também, que eu nem sei se vai ser, se vai ser falado mais para frente, né, por alguém, ou pelo Marcelo, pelo presidente, nosso presidente, que a gente gostaria muito, né, a gente que eu digo, não estou falando o nome do conselho porque eu nem tenho esse direito, mas eu acho que é um sentimento comum do nosso plano municipal de cultura, que as organizações culturais da gestão agora ajudem a gente, né, numa pressão lá na Câmara de Vereadores para que o nosso plano municipal de cultura seja aprovado. Ainda nessa gestão do conselho, que seria muito bom, porque foi um trabalho muito árduo dos conselheiros, né, a construção desse plano municipal de cultura, e foi uma gestão muito séria do conselho, que se empenhou muito para realizar coisas grandes pelo município, e a gente da sociedade civil, junto aos colegas do poder público da outra gestão, e seria muito, muito bacana, né, muito respeitoso com essa gestão do Conselho de Cultura que está saindo agora em março, se a gente conseguisse que esse plano municipal de cultura fosse aprovado até lá. Eu acho que era só isso que eu queria falar. Mais uma vez, parabenizar a nossa auxiliadora, a Kátia Macabu, e reafirmar que contamos muito com vocês na construção dos eventos culturais da cidade, que a gente do coletivo promove, de outros coletivos e de outras ações,
de outras iniciativas. E eu acho que era só isso. Muito obrigado aí pela oportunidade e é sempre um prazer participar da construção da cultura no município. Obrigado. Valeu, Kiko. Anderson, era o primeiro assunto da nossa pauta. Como a gente aqui está com uma abertura um pouco maior por causa da questão dos companheiros e companheiras, na verdade só companheiras até agora, né? Porque só companheiras do poder público aqui, acho que não tem nenhum companheiro do poder público aqui hoje, não. Então, a gente ia tocar nesse assunto. Com certeza, o primeiro assunto da pauta é cobrar essa cobrança e também para que a gente marque, quando a gente passe a nossa gestão para a futura presidência, que por uma questão regimental interna nossa, cabe ao poder público em 2021, já em 2022, novamente a sociedade civil, a gente tenha para coroar essa nossa gestão, essa aprovação do Plano Municipal de Cultura de Campos na Câmara Municipal de Vereadores e também solicitar ao senador como presidente da Fundação Cultural que a gente também entregue os nossos 4 troféus, o Alberto Ribeiro Lamego, a maior premiação cultural de Campos, para 2019 e 2020. Em 2019 foram Diva Abreu Barbosa e Ive Carvalho em Memória, e agora em 2020 foi Fernando da Silveira e Dom Américo em Memória. Então a gente poderia entregar o Concultura aos novos conselheiros com essa nossa tarefa cumprida, né? Aí, Joilson, a gente pode se aposentar um pouquinho, né, meu querido? Queria registrar também a presença do Cássio Peixoto, conselheiro titular da Câmara Técnica de Artes Visuais, e com ele, os 12 da sociedade civil estão presentes, 100% de presença aqui, porque a Yara já é titular no lugar da Kátia, já que ela era suplente dela, né? Bom, então... Marcelo, fala, senadora. eu só dar um retornozinho para Kiko, né? E para vocês todos aí em relação ao Plano Municipal de Cultura, dizer que eu já entrei em contato com o presidente da Câmara, o Fábio, já conversei sobre isso, já pedi para ele colocar o mais urgente possível o Plano Municipal na pauta, né? Naturalmente que vai haver discussão pública, vai abrir para alguma discussão pública que tem que haver, né, para aprovação do plano, e ele já se comprometeu de que vai fazer a agilização da colocação do plano na pauta. As sessões ordinárias da Câmara só começam em fevereiro, né? Só começam em fevereiro. E eu não sei aí como é que vai ser em relação à questão da pandemia, se já vai poder ser presencial. Não sei como é que ainda vai ser colocado. Mas já falei com ele e já determinei lá o pessoal para fazer um ofício, né, onde a gente solicita que esse plano de cultura seja o mais rápido possível colocado na pauta. E eu vou tentar ver com ele, de acordo aí com a possibilidade de agilizar, para ver se consegue aprovar isso antes da finalização da gestão de vocês. E parabenizar a sociedade civil pelo protagonismo na elaboração, na discussão do plano, né? Eu tive conhecimento, já li, já está muito bom, e dizer que o plano de governo que foi pensado, né, eu não participei, eu participei da elaboração do plano de governo da educação, né, mas a gente já viu e a gente já constatou que existem pontos assim que foram pensados e que foram construídos em ambos, que convergem e que são extremamente importantes, né, para a cultura do município. Que bom. Em relação ao Dia do Rock, pode contar comigo, porque quando a lei foi uma iniciativa minha, enquanto vereadora, né? Quando eu estava na Câmara, nós demos, através da Câmara, o apoio que foi possível ser dado para a realização dos primeiros festivais, né, a comemoração do Dia do Rock, Coitacá, e aqui na Fundação
nós também vamos ser parceiros e vamos fazer, se Deus quiser, o melhor, assim que a gente puder estar tendo esse Dia do Rock comemorado presencialmente, né? Com a participação das pessoas e do público. Maravilha. Já está inscrita a companheira Yara Lima. Quem quiser fazer o uso da palavra, por favor, se inscreva ali. A Yara Lima já está inscrita. Vou passar para ela. Yara, agora, pela primeira vez, como conselheira titular, porque sendo suplente de Kátia Macabu, você é o oposto das titulares que nós já tivemos, porque Kátia não falta nem no velório próprio, né? Vamos lá, Yara Lima. Boa noite, gente. Eu também quase não podia vir, né? Que era presencial, era meio difícil, só online que dá para vir. Boa noite a todos, parabéns a Kátia Macabu pelo empenho no conselho, que foi bem atuante, como diz Marcelo, eu quase não precisei atuar, né? Mas eu também não era dessa cadeira, eu era de outra, tá? Eu era segunda suplente do teatro, que também tinha Liana e Fabrício, que também não falta, então eu quase ficava só ajudando mesmo. Mas a questão toda que eu vim falar, assim, parabenizar também a auxiliadora, que eu conheço, eu trabalhei 6 anos diretamente quando ela estava à frente da Secretaria de Educação, sei do seu, acredito no seu trabalho também. Eu acho que a cultura na cidade está em boas mãos, tanto pela sua equipe que ela montou, que eu conheço alguns, não conheço todos, e acredito que ela, quando ela põe a mão na massa, ela põe mesmo, e ela, na hora que tiver que puxar a orelha, ela vai puxar, no sentido de puxar a orelha mesmo, ela não tem essa... não. E acredito que, eu acho que a cultura, muito triste ver como estão os nossos órgãos, eu sei que muita coisa porque estava fechado, porque também tem à frente a Rafaela e a Graziela, que sempre estava trabalhando bastante, eu acredito que ia estar desse estado, porque também ficou fechado devido à pandemia, então tudo mais se agravou também, né? Então, eu acho que a gente tem que, a nova gestão que vai vir, que eu não sei se vai repetir algumas pessoas ou não, que eu acho que esse conselho que vai vir agora, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Não só de estar à frente, mas de fazer essas coisas, como é que se diz? Me faltou a palavra agora, mas não só de estar à frente, mas de estar acompanhando esses órgãos públicos e saber o que está acontecendo. A gente falava nas nossas reuniões sobre o museu. Eu lembro que Silvinha sempre comentava lá, mas a gente, nesse corre-corre, dia nosso, a gente acabava não prestando atenção. E o espanto maior foi ver o que está acontecendo agora, totalmente abandonado, totalmente esquecido. E eu lembro que quando o Museu Olavo foi dado para a cidade, era para ser um museu de álcool de açúcar, na época, que ela deixou carta isso, porque na época eu estava fazendo faculdade de turismo, e a intenção era essa, eu não sei, por cargas da outra coisa, descambou para outra coisa, e não sei como é que ficou. Eu sei que tem um documento que aí também, que estão falando do Palácio da Cultura, que falaram que estava pronto, visto o que foi entregue também, com certas coisas que são do órgão da cultura, que é o estado físico, e que às vezes a gente, nesse plano de cultura, a gente teve um carinho enorme para fazer, uma atenção enorme para pensar em tudo, mas não adianta a gente só pensar e se a gente ter esse ato de fiscalizar, estar atento ao que está em nossa volta, sabe? Eu acho que essa é a nossa preocupação. Ela veio aqui, batalhou, quando a Rafaela veio aqui também falar que não é qualquer funcionário que tem que ser contratado lá, que tem que ser pessoas técnicas, que tem que cuidar do arquivo, que são documentos importantes, que cuidam da nossa história. Então, eu lembro muito, sim, vem muito isso na minha memória. Então, eu fico assim, vai ter concurso, técnicas da área. A gente não deixa isso esfriar, entendeu? Isso não pode ser uma coisa que possa ser esfriar. Sempre isso na nossa memória. Depois isso passa e a gente vai se enchendo do nosso cotidiano e isso se afasta, sabe? Essas coisas não podem ser esquecidas, porque são coisas que se perdem e não voltam mais. São coisas que vão se perder e não voltam mais.
É isso que eu queria falar e não deixar isso registrado. E, assim, a participação minha vai ser poucas, como eu já falei, vai ser poucas reuniões, mas eu acho que a gente não pode deixar de registrar esses acontecimentos. Muito obrigada. Boa noite. Perfeito, Yara. A auxiliadora vai fazer uso da palavra aí para agradecer as palavras da Yara. Eu quero agradecer. A Yara foi uma grande colaboradora quando a gente implantou, né, a animação cultural na rede de ensino no município, e quando, naquela época, nós fizemos o primeiro concurso público para animador cultural no estado do Rio de Janeiro. E eu acredito que até no país, né? Foi um avanço, porque eu considero que a questão da animação cultural tem um caráter fundamental no processo de desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens, né? Então, eu agradeço a ela, e é uma grande profissional, uma grande batalhadora da cultura há muito tempo. Perfeito. Auxiliadora, uma das coisas que eu tenho muito orgulho é de ter sido eleito o primeiro presidente da sociedade civil para presidir o Concultura. Eu vou guardar esse um ano da nossa gestão, porque a gente conseguiu concluir o tão desejado, desde o século passado, Plano Municipal de Cultura. Tivemos que lidar com mais de 3 milhões e distribuir mais de 2 milhões. Conseguimos distribuir para os agentes culturais através da Lei Aldir Blanc, que eu tiro a palavra emergencial, que uma lei que dura quase um ano para ser executada não tem nada de emergencial, né? Então, é Lei Aldir Blanc, emergencial não. Então, a gente mudou o nosso regimento interno, passamos a ter uma presidência paritária, um ano poder público, outro ano a sociedade civil, e não é coincidência de que esse Concultura que existe hoje, ele foi configurado lá em 2006, naquela primeira Conferência Municipal de Cultura que aconteceu no auditório do Palácio da Cultura, e não é uma coincidência que foi na presidência da sociedade civil que o plano saiu. Aí, quando eu falo isso, eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Enquanto nós tivemos pessoas do poder público, desde 2006 até hoje, o plano não acabou sendo enviado à Câmara, só nós que enviamos. Então, acho importante marcar e registrar isso. Concordo que a gente tem que trabalhar em conjunto, é claro, qualquer trabalho em conjunto ele é muito mais profícuo, muito mais produtivo. Porém, auxiliadora, vocês são poder público e nós somos sociedade civil. Então, esse estado de tensionamento também, eu sei que você não é nova na política, você sabe que essa tensão, ela é positiva, ela é algo bacana. O Conselho Municipal de Cultura não pode ser um apêndice da Fundação Cultural Jornalistas Paulo Lima, como nenhuma Câmara de Vereadores deveria ser de Poder Executivo, Assembleia Legislativa de Governo do Estado e Congresso Nacional da Presidência da República. Então, é importante esse embate de ideias aqui e essa situação meio tensa, no caso de tensionar, para poder vocês ficarem até mais fortes para cobrarem dos seus superiores hierarquicamente no governo. Olha, a sociedade civil está cobrando, a sociedade civil está querendo, e eles têm razão. Então, vocês podem nos usar, no melhor sentido da expressão usar, para isso, para pressionar seus superiores, porque vai ter sempre alguém, né? Nós não vivemos no anarquismo, infelizmente, que é o poder sem hierarquia, né? O anarquismo, nós vivemos nesse sistema, então vai ter sempre alguém, aí vocês vão falar, olha, ô prefeito, ô vice-prefeito, a sociedade civil está apertando a gente lá no conselho, vamos dar resposta a eles. Então, essa tensão, ela tem que existir, é quase que do DNA, ou deveria ser. Por isso que eu sou muito contra aparelhamento de conselhos. Ou seja, o que é o aparelhamento? O poder público já tem suas cadeiras que são em igual número à sociedade civil, 12 a 12. Quando começam a pessoas ligadas, direta ou indiretamente, ao poder público ocupar a cadeira da sociedade civil, é o tal famigerado aparelhamento, que não é legal. Então, a gente tem que ter a noção que, em alguns momentos, como fizemos aqui,
vai ter nota de repúdio a alguma ação cultural que o Conselho, em sua maioria, entender que deve existir e que isso não vá nunca para o campo pessoal, tá bom, minha querida? Então, esse clima de tensionamento eu acho um estimulante sexual até, tá bom, auxiliadora? Claro, Marcelo. Quando eu falo na parceria, no estar junto, é justamente a questão da parceria, da escuta, do diálogo, da cumplicidade, e não da subserviência. Subserviência não deve existir em momento algum, nem entre os agentes públicos da estrutura da prefeitura, ou do estado, ou do município, ou do país. Mas essa sempre foi a minha postura. E quando eu chegava à conclusão que esgotou a minha participação por eu não ter condições de ir à frente, eu sempre entreguei os 2 cargos que eu ocupava. Nunca fiquei. Então, eu acredito nisso, na parceria da escuta, da cumplicidade, do foco nosso, que é resgate da cultura, que é fazê-la ela avançar. Isso a gente precisa dar vez e voz a todos, né? Isso aí é fundamental para mim. Subserviência jamais. Subserviência jamais. E esta parceria que eu falo é justamente essa, é o fortalecimento do que está bom, vamos continuar. Do que não está bom, nós vamos discutir para redimensionar, né? E a gente fazer as coisas acontecerem. Maravilha, mas eu tinha que falar isso, até porque a reunião é gravada, para as coisas ficarem bem claras, porque combinado não é caro, né, auxiliadora? Nada combinado é caro, nada combinado. Isso. Bom, então o primeiro assunto da nossa pauta já se esgotou, que foi o Plano Municipal de Cultura. A gente viu aí que é um empenho esse que eu sabia que a auxiliadora ia ter, e a nossa Kátia, que a Kátia, quando era da nossa seara, ela foi até a relatora do plano, só faltava agora ela no poder público não ser, vamos dizer, a mosca na sopa ou a pedra no sapato. Né, Kátia? Estou esperando isso, hein, Kátia? Que você seja a mosca na sopa e a pedra no sapato. Pode esperar, meu filho. O dia que a gente encontrou o presidente da Câmara, eu estava com a auxiliadora, nós duas fomos assim, voando para cima dele. Olha, você tem que aprovar. Como? Ele ficou até tonto. Inclusive, quando você teve o carinho e a deferência de ter entrado em contato comigo antes... de que eu soubesse através da imprensa ou por outras pessoas que você já tinha sido nomeada, eu falei para você, que bom que a gente vai ter uma pessoa como você que tem DNA de sociedade civil no poder público. Lembra que eu te falei essas palavras? Sim, é isso aí mesmo. Maravilha. Então, tudo bem, Fabrício, mas aí é assuntos gerais. O segundo assunto da pauta, eu vou te colocar, já sei que você já é um inscrito para falar. O segundo assunto seria a preparação da nossa 7ª Conferência Municipal de Cultura. Então, eu peço a todos os conselheiros e pessoas também que não são conselheiras, porque com certeza alguém pode estar aqui, Gustavo, por exemplo, não é, e não vai ser. Até a próxima conferência, Gustavo Landim Sofiati não vai ser conselheiro. Pode ter algumas pessoas aí do poder público que talvez, na hora de distribuir as cadeiras, continuem no organograma lá da Fundação Cultural, mas não sejam membros do Concultura, também não há problema algum. Eu gostaria que todo mundo pensasse mais ou menos no formato, né, da nossa 7ª conferência, primeira que será presidida pela sociedade civil. Aliás, isso é bacana, né, porque sempre vai ser a sociedade civil que vai organizar as conferências, porque é ela que termina o mandato. Então, sempre a conferência vai ser organizada pela sociedade civil. Outra vitória nossa, implícita, ela veio junto com outras vitórias. Então, que bacana. A gente vamos pensar para na nossa próxima reunião, que eu quero marcar para ainda neste mês de janeiro, a gente manter aquela tradição. A gente até já fez mais de 6 por mês, mas agora fazer 2 em janeiro, tentar fazer 2 em fevereiro, e aí em março a gente entrar firme para a conferência. Vamos pensar no modelo e usar como uma ideia inicial, que a gente conversou até, foi Kátia Macabu, que deu uma sugestão no ano passado, da gente pensar em dar uma desmembrada no Plano Municipal de Cultura
para o formato da conferência. Lembra, Kátia, que você falou sobre isso? Então, cada um vai para sua casa, pensa aí, rascunha, para a gente, na próxima reunião ainda esse mês que vamos marcar ao final desta agora, a gente começar a estruturar essa nossa 7ª Conferência Municipal de Cultura, tá bom? Marcelo, e agora... um minutinho só. A Clarissa, ela teria algumas coisas para pontuar sobre conferência, porque ela estava conversando comigo que a gente tem que fazer aquela... Lembra aquela que eu fiz do fórum regional? Tem que ser publicado um mês antes, tem todo um ritual importantíssimo. Então, se vocês pudessem já tirar pelo menos a data de quando vai ser em março, para a gente começar a trabalhar de trás para frente. Lembra que a gente fez isso com o plano de cultura? Lembro. É importante a gente trabalhar de trás para frente. Aí não sei se Clarissa quer falar alguma coisa, que ela está aí, eu acho. Olá, Clarissa, com a palavra, se quiser usar. Tô sim. Obrigada, Kátia. Obrigada, Marcelo. Não, eu estava comentando com a Kátia que para conferência ter validade, enfim, ela está prevista dentro da lei do Sistema Municipal de Cultura, então tudo aquilo que sai da lei é bom que seja regulamentado por decreto. E para ela ter maior recepção, validade, até mesmo no Ministério do Turismo, né, na Secretaria Especial de Educação, é legal que a convocatória seja feita em decreto pelo menos um mês antes. Então, daí a Kátia pontuar a importância de estabelecer uma data, né, porque aí a gente já pensa logo nessa publicação do decreto, e o quanto antes, pode ser depois da publicação do decreto, por portaria, a gente publicar o regimento interno dessa conferência e o regimento interno da eleição do conselho, né, como que vai funcionar essa eleição do conselho. Isso precisa ser publicado para ganhar mais legitimidade ainda dentro do Ministério e dentro da sociedade civil também. Então, são 2 pontos que a gente tem que pensar já com antecedência. Perfeito. Então, na próxima reunião, que vai ser agora ainda em janeiro, a gente define a data e começa a dar uma estruturada em como vai ser a nossa conferência. Tudo bem, Clarissa? Ligar o seu microfone, está desligado. Pronto. E aí eu fico à disposição de vocês, do Conselho, se precisar de alguma coisa, de alguma ajuda para elaborar o regimento, para pensar a eleição do Conselho. Enfim, estou à disposição do Conselho, tá bom? Maravilha, muito obrigado e com certeza usaremos essa oportunidade que você está nos dispondo aqui. Bom, agora então, alguém quer mais falar alguma coisa sobre Conferência Municipal de Cultura, a 7ª em março próximo? Se não, eu vou abrir para assuntos gerais e já tem um inscrito. Quem quiser falar, pode se inscrever lá também. Ninguém quer se pronunciar, então... Marcelo, já tem data a conferência? Eu tive que... Não, é isso que a Clarissa falou, que a gente precisa definir, mas a gente vai definir a data na nossa próxima reunião, agora ainda no mês de janeiro, que aí a gente vai ter o mês de fevereiro todo para poder publicar, a gente vai conversar. O assunto da nossa próxima reunião aqui vai ser a Conferência Municipal de Cultura. Tá? Ok. E também queria aproveitar para pedir desculpa de ter antecipado o assunto do plano municipal. Não, foi bom porque você fez um discurso forte que nem o meu seria. Então, você reforçou. Eu tarde do trabalho, eu já tinha começado a reunião, eu achei que vocês já poderiam já ter dito, eu só reforcei e foi mal, desculpa aí. Não, foi ótimo, não tem problema algum. Então, Fabrício Simões com a palavra sobre o Fundo Municipal de Cultura e, com certeza, Lei Aldir Blanc, né? Isso aí. Primeiramente, boa noite. Que bom poder estarmos de volta, né? Nessa nossa luta. A auxiliadora já falou que vai nomear algumas pessoas já da gestão e, de repente, ela já poderia indicar essas pessoas também para fazer parte do fundo, né? Porque, pela Lei Aldir Blanc, né, a gente já está com alguns prazos vencendo, como prestação de conta, projetos têm que ser apresentados, e a gente tem um tempo muito curto para isso, né, para essa elaboração. Aí eu só solicito isso, a auxiliadora que já indique a pessoa para a cadeira do Conselho e para a cadeira do Fundo de Cultura. Tá bom? É só mais esse recadinho e a gente vai começar a sentar. A gente São
Só para completar, desculpe, Fabrício, te interromper, são 4 cadeiras, tá, no Funcultura Auxiliadora. E essas 4 pessoas têm que estar naquele grupo de conselheiros do poder público que vão participar do Funcultura. Tem que ser pessoas que já sejam conselheiras de vocês, entendeu, né? Não podem ser outras 4, não. Tá dando para entender? São 4? São. Não, para o Funcultura, para participar do comitê gestor. Seria o presidente, né? Você que define. Seria o presidente. Presidente, que é você. Segundo secretário. Segundo tesoureiro e gestor. E o primeiro grupo de gestor. Já, tá bom. O importante, auxiliadora. Nós vamos colocar Kátia, Fernanda, segundo tesoureiro, secretário, segundo tesoureiro Ari, que já está nomeado, e o primeiro do grupo gestor, Kátia Macabu. Ok. É porque a gente vai ter que começar os processos das contas, tanto da conta de banco financeiro como da Caixa Econômica, né? E para a gente poder começar a detalhar a Outblank e começar a negociar com a Secretaria de Controle sobre a prestação de contas, né? Então, auxiliadora, você tem mais 6 vagas só para ocupar, o Executivo tem mais 6 vagas e o Legislativo 1, porque aí vai dar 7 com 8 com 4, 12, certo? Sim. Entendeu? E suplências também. Aí também tem 11 suplentes de vocês e um suplente da Câmara. São 12 titulares e 12 suplentes. Pode deixar que Clarissa já passou tudo para ela, meu filho. Ela está... Não, mas tudo. Mas é bom reforçar. É bom. Então tá certo, isso aí já ok. Tá bom. Ok, não. Gente, ok. Quem fala é o inominável, né? Inominável. Então, vamos lá para alguém mais falar sobre assuntos gerais. Eu queria também, Ronaldo Júnior, te pedir um favor, se é que o Ronaldo continua, porque o Ronaldo é aquele aluno que responde a presença no início e depois foge da sala. Estou aqui, Marcelo. É bom mesmo. Aqui o negócio é verdadeiro, transparência total. Eu sempre sofri de incontinência verbal, auxiliadora. Eu sempre sofri de incontinência verbal. Quando fiquei velho, acrescentei também a incontinência urinária, mas a verbal sempre existiu. Eu te conheço, Marcelo. Então, Ronaldo, queria que você fizesse um trabalho de secretário, enquanto a gente... Não precisa ser uma ata, porque essa não é uma reunião com quórum, então ela não é... Mas uma ata, depois você ouvindo, das coisas mais importantes que foram colocadas, só para a gente ter o registro interno, entendeu? Pode deixar. Eu vou providenciar isso. Tá bom, muito obrigado, querido. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Que são 19 horas e 36 minutos. Até que está uma reunião, assim, boa. Tá boa, porque a gente não gastou nem tanto tempo nela, assim. Primeira do ano. E vamos pensar aqui. Vocês acham, com esse calor que está fazendo, a Yara até sugeriu ali, um sábado, a gente costuma se reunir uma vez terça, outra vez sábado. Mas eu gostaria de solicitar a vocês, por causa desse calor, sábado, 10 horas da manhã, vamos tentar ficar sempre às terças-feiras à noite, quando tiver esse calor senegalês. O que vocês acham, hein? Eu concordo. Porque, olha, sábado, 10 horas da manhã, puxa vida, vai ser difícil. Pelo amor de Deus. Então, é isso que eu quero dizer. Que bom, senadora. Esse calor senegalês, ninguém aguenta. Então, eu queria propor, então, vamos pensar, se hoje é dia 19, a próxima terça... então seria, não no mês de janeiro, mas seria logo no dia 2 de fevereiro. Olha aí, que delícia! Olha só, o que vocês acham da próxima reunião ser no dia 2 de fevereiro, terça-feira, 18 horas? Eu acho bom, mas eu acho que a gente tinha que tirar a data logo da conferência. Agora, hoje? Eu acho. Então, Ronaldo,
Vamos, não tem problema A gente tem não. logo que pensar nisso. E sabe o quê? A gente podia fazer o GT que vai fazer o regimento da conferência e o GT que vai fazer o regimento da eleição, não é isso, Clarissa? Não são 2 regimentos? Sim, são 2, mas o regimento da conferência é super simplinho se a pauta for só a eleição do conselho. Se for então tá, dá para fazer junto, né? Então tá. Pra fazer os 2 juntos, um dentro do outro, né? O da eleição dentro do regimento da conferência. Então tá legal. Então tá. Então, vou criar o grupo de trabalho, no caso? Não, ela disse que não precisa. Não precisa. Pode ser junto. Clarice, só tirando uma dúvida. Por acaso, na conferência, a gente já poderia também indicar o pessoal do grupo gestor do fundo, né? Colocar isso em pauta? Fabrício, eu acho que não seria interessante, não. São 2 assuntos, as pessoas podem se... Enfim, talvez os conselheiros eleitos pela sociedade civil não se conheçam ainda a ponto de se indicar, então eu acho que o conselho ficaria mais à vontade com uma reunião antes, né, para fazer essas indicações mais importantes. Né? Mas, eu concordo também. Foi só uma ideia, porque como eu sou uma pessoa ansiosa... Não ia dar certo, não. Conferência é muito agitada para isso. Pois é. Mas eu acho que o GT, para bolar o regimento, seria interessante, sim. Eu posso ajudar no apoio técnico, esse GT e tudo, mas é legal ter um GT para fazer o regimento da conferência e do plano. Um GT só para as 2 coisas, entenderam? E da eleição, que você diz? Isso, da eleição. Porque esse documento ele precisa ser publicado em portaria, né? E as pessoas precisam acessar isso antes da eleição, né? O que vai ter nesse regimento? Vai ser quem pode ser eleitor, quem pode ser candidato, quais as condições que são atendidas, como vai ser a inscrição dessas pessoas, como vai ser o processo eleitoral. Isso tudo tem que estar em regimento para legitimar o processo eleitoral de vocês, conselheiros. Sem contar que a gente vai ter que pensar que vai ser praticamente remoto, né? E publicação, a gente tem que pedir espaço no Diário Oficial, senão depois não tem. A gente tem que fazer a previsão. O último final de semana de março são dias 26, 27 e 28. 28, inclusive, uma data emblemática aqui no nosso município. É o último final de semana. Nós vamos estar com a visita, a instalação do governo estadual em Campos. Então, uma semana antes. Espera aí, deixa eu ver aqui. 26, tirando... Ainda tem que pensar também, Marcelo, na divulgação disso, né? Com certeza. Tudo bem. Então, 19, 20 e 21. Sexta, sábado e domingo. E carnaval em fevereiro, aí tem uma semana, né? Mesmo que não tenha carnaval, é uma semana parada, né? Mas 19, 20 e 21 de março, que eu estou falando. Não, ela está falando... 30 dias. Tem que ter... Não, mas, gente, a gente não vai preparar isso agora em fevereiro, gente? Vocês acham que 19 de fevereiro não está pronto, não, Clarissa? Tá. Eu acho que dá, sim. Claro que dá, gente. Dia 2, a gente pode até fazer reuniões semanais, se for o caso, se for preciso. Não, para preparar dá sim, mas eu estou falando a questão de dias, né? A publicação. É 30 dias, é 30 dias úteis. Não. Vai 30 dias corridos. Corridos. É dia corrido, é dia corrido. Aí vai ser assim, primeiro uma publicação, assim que definir a data, a gente já pode fazer a publicação de convocatória, informando o tema, né, da eleição do conselho. E nesse decreto que a gente convoca, a gente pode falar que muito em breve vai ser divulgado o regimento interno, tantos dias antes, pode ser 2 semanas antes, entendeu? O importante é a gente dar essa previsão para a população no decreto. Depois, que aí a gente corre, faz esse regimento e publica em portaria depois, que é mais fácil. Aí, essa convocatória, Clarissa, vai ser da sociedade civil. Sim. Sim. É uma convocatória para a conferência, convidando todos os campistas, cidadãos, a participarem
da Conferência de Cultura. É, para quem quiser, é aberto. Sim, e é do Conselho Municipal de Cultura, através da presidência ocupada atualmente pela sociedade civil. Mas vai depender desse regimento, né? Como é que vai ser essa questão da eleição. Isso que vai definir... Então, Yara, isso que é importante. A minha preocupação, na verdade, é o regimento, porque o decreto que tem que ser feito um mês antes, ele é só convocatório. Nele não precisa constar o regimento, né? Ele que precisa ser um mês antes. Aí a gente tem que correr e fazer o regimento, e aí... Dizendo o que você vai exigir na hora da eleição. E já teve eleição que só votava quem tinha CNPJ, teve algumas coisas assim. Gente, eu sei, mas, Yara, o prazo acabou ampliado, inclusive. Porque, pelo que Clarice está falando, a gente tem um tempo para publicar e depois um pouquinho mais de tempo para estabelecer as regras. Foi isso que eu entendi, não é isso, Clarice? Exatamente. Então a gente tem o tempo, Yara. Marcelo, ainda tem o tempo de divulgação, isso não pode ficar para a última hora. Sim, claro, não, a gente, a partir do momento que a data foi publicada, já começa a divulgar, gente. Mas aí também, como a gente vai fazer essa eleição, né? Qual vai ser a plataforma, qual vai ser o lugar de encontro? Quem pode ser delegado? Tem toda uma logística também. Tem que estar decidido. Sim. Eu acho que a gente tem que marcar um encontro já agora em janeiro, não dá para marcar em fevereiro, não. Gente, 2 de fevereiro é quase janeiro, gente. Vocês não acham, não? Olha, eu acho que você tem que deixar a Iemanjá quieta e marcar já esse encontro agora. Eu estou com a minha canequinha aqui, nunca foi sorte, sempre foi macumba. Para com isso. Deixa a Iemanjá quieta. Para com isso, gente. Vocês querem matar a minha Iemanjá? Ia ser um prazer ter uma reunião no dia da Iemanjá. Tem que fazer um encontro antes, agora em janeiro, já para rascunhar e já definir isso. Eu acho que se fizer o GT, né, eu volto a insistir, o GT se reúne no dia que puder e no dia 2 apresenta a pré-proposta, entendeu? Seria bom. Ótimo, Kátia, ótima ideia, muito bom. Não é? Aí resolve, porque aí não precisa fazer uma outra grande, um GT paritário, né? Porque a questão é que a gente está paritário, mas ainda não está... Mas a auxiliadora já se... Mas no dia 2 vai dar. Não, peraí. Aí a gente faz como a gente fez sempre, Kátia, mesmo quando a gente não tinha quórum. Faz tudo. Dia 2 de fevereiro... Por isso que é até importante que essa reunião seja só no 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, já tem que ter gente o quê? Para poder estar indicada no Diário Oficial, para poder ser aprovado o que o grupo de trabalho fizer. Porque só vai ter validade aprovado na nossa plenária dia 2 de fevereiro. Entendeu? Sim, mas o GT paritário também. Sim, mas agora ele fica extraoficialmente trabalhando e depois só vai precisar mesmo de voto, Kátia, dia 2. Entendeu? Então, vamos embora. É Clarissa. Certo? Silvia vai querer participar disso? Silvia vai querer? Joilson. Joilson? Silvia. E mais quem, Kátia? Porque não ia... Vai ser o quê? 3 ou 4? 3 ou 4, assim, membros de cada... Para ser paritário tem que ser 4, né? Não, pode ser 3. Não, quero dizer, 3 ou 4. Eu acho que um grupo de 4, eu acho que tá bom, não tá não? Eu acho. 2 e 2. Né? Eu posso também. Eu só posso à noite. Então, vamos definir, gente. Vamos definir aí. Aí, a sociedade civil é quem? Yara? Silvia? Cadê Joilson? Joilson não tem, não? Você está escondido aí? Você está off? Joilson deve ter saído do cafezinho. Não, se ele estiver em Guaxinim. Aqui, ó, desconectado. E se ele estiver em Guaxinim, a internet dele lá é a rádio, é horrível. Ele está desconectado nesse momento. Cai muito. Cai muito, lá.
Então, bota Iara e Silvia. Iara e Silvia, o que vocês Pode acham? ser. Pode ser. E o Ok. poder público? E o Clarissa e Kátia? Clarice e Kátia? Eu acho interessante. Ai, Jesus! Para um pouquinho, Tá Kátia tem bom. muita coisa a fazer. Clarice já está representando aí o O meu setor. já está representando o setor. Tem que ser quem? Você não pode. Eu não tenho condição, não dá para mim. Pode ser Fernanda, Graziela. Graziela, Rafaela. Eu me coloco à disposição, estou aqui. Graziela. Eu prefiro que as pessoas estejam presentes. A sociedade civil não pode se meter nisso, não, minha auxiliadora. Mas é melhor com pessoas presentes do que com pessoas ausentes, tá? Pode ser Graziela, auxiliadora. Pode ser. Pronto. Graziela, Clarissa, Silvia e Yara. Perfeito. Próxima reunião, dia 2 de fevereiro, 18 horas. Ok. Para poder vocês apresentarem isso para nós lermos, alterarmos alguma coisa e depois votarmos alterando ou não, certo? Marcelo. Clarissa, marca hora e local para reunião, né, Clarissa? Marcelo. Pode falar, Clarissa. Não, é Ana Márcia. Eu sei que vocês estão sem secretário, só queria saber se providenciou o ofício pedindo o representante da SMES, porque os outros conselhos que eu faço parte, os ofícios já estão chegando. O nosso está pronto. Mas Marcelo não teve tempo ainda, porque a educação está uma loucura. E parece que ele está com Covid? Está com suspeita. Suspeita, né? Ele está trabalhando home office. Mas alguma coisa, o Fred que está assinando, porque Marcelo foi nomeado hoje. Ele ainda não tomou posse. É Fred que está assinando. Aham. Aí eu já até falei com o Mônica e tudo, porque o Conselho da Mulher entrou em contato comigo, falou que já mandou ofício, pediu para poder agilizar lá, mas é só o pedido já foi. Já? Nós já fizemos os ofícios. Mas aí falta só encaminhar para a auxiliadora assinar, que ela também está home office, porque ela teve contato com Marcelo, com Weiner, entendeu? No período da contaminação. Então, porque o Condinho entrou em contato comigo ontem e pediu para poder saber lá se ele tinha recebido. Aí com cultura eu não sei. Mas você falou com o Marcelo, não foi? Você não falou? Não, já falei com o Marcelo desde do primeiro dia. Entreguei falei com ele todos os conselhos que eu represento. Aí ele pediu um tempo. Só que está assim, além dele estar com suspeita de Covid, tá uma loucura a educação para a gente poder tentar organizar as coisas para fazer primeiro. Como é que vai ser, né? Então, ele não teve tempo ainda, ele estava fazendo uma reunião atrás da outra. A Mônica falou comigo hoje que ele não teve tempo de ver isso ainda. Uhum. Tá. A gente manda porque acaba provocando também, entendeu? A gente entende o que está acontecendo, porque a gente sabe o que está acontecendo na cultura, né? E assim, eu acho que, pelo menos dos conselhos que eu faço parte, eu sou a única concursada. Inclusive, o Condinho achou que eu não sairia. Ele falou, eu saio sim. Eu entrego, só se ele nomear de novo. Tem que partir dele. Eu falei, só se nomear de novo. Eu entreguei todos a ele. Entendeu? E o Fred também está ciente. É só para reforçar mesmo, para poder... Eu sei que está muito tumultuado, porque vocês podem precisar de ter gente do governo para poder ter quórum, né? Então tá bom. Maravilha. Mais alguma coisa? Então, vamos encerrar. São exatamente 19 horas e 52 minutos. Prazer ter realizado essa nossa primeira reunião ordinária virtual do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes. Hoje, terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Nessa sala, gentilmente cedida através de uma
parceria conseguida pelo conselheiro Jonas Defante junto ao IFE, e aí a gente se reúne mais uma vez no dia 2 de fevereiro, terça-feira, 18 horas, aqui também. Meia hora antes, o nosso link já vai estar sendo disponibilizado para que as pessoas entrem e participem. Muito obrigado pela presença dos companheiros da sociedade civil e para os novos companheiros do poder público municipal e os convidados, como Gustavo Landim Sofiati e outras pessoas que sempre aparecem por aqui. Que vocês tenham uma boa gestão e que a gente continue com a transparência que tanto me orgulha do Concultura de uns tempos para cá, que a gente consiga manter essa transparência e que os novos conselheiros que serão eleitos a partir de março deste ano mantenham esta transparência no nosso Concultura. Tá bom? Valeu, boa noite, tchau. Eu sou o último a sair, vai começar a sair aí, mas eu fico aqui. Tchau, tchau.